Olá, internautas. O Jornal do Médio Vale está recebendo aqui em seus estúdios do JMV-TV o vereador Flávio Germano Bussi, ele que é do PSD e veio conversar conosco sobre as suas atividades parlamentares e também falar um pouquinho sobre a política regional. Boa tarde, vereador Flávio. Olá, internautas. Olá, Evandro. Que bom estar aqui novamente conversando contigo e poder falar aí sobre o nosso trabalho, o que a gente tem feito e principalmente sobre a última segunda-feira, onde a gente acompanhou aí o deputado federal Ricardo Guidi, agora secretário de Estado do governo de Santa Catarina, na posse aí na Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde. Vereador Flávio, o senhor esteve em Florianópolis, eu vi inclusive que além de participar do evento lá, bateu uma foto junto com o governador Jorginho Melo, o governador que teve uma expressiva votação em Santa Catarina e também em Timbó, e isso acende aquela chama de que há possibilidades de que o senhor venha a compor futuramente alguma base de apoio do governo do estado aqui em Timbó, já que o governador tem como meta eleger um número maior de prefeitos aqui no nosso estado de Santa Catarina. Verdade, a meta que é até ousada, né, é 100, 150 prefeitos. Então o governador, o PL, tem essa meta, o presidente Jair Bolsonaro é o capitão desse barco aí, mas essas conversas ficam mais para frente. A minha relação com o vereadorito sempre foi harmônica, a gente sempre se entendeu muito bem, e o PL tem hoje um presidente, que é o Jean Chitz, colega meu, a gente conversa, almoça até de vez em quando junto, temos um bom relacionamento, mas sobre esses... Até, inclusive, é uma frase que parece que a avó dele que falava, a avó do presidente Jean Chitz. Essa época a gente namora com todo mundo, mas não faz noivado e nem casa com ninguém. Então agora é só tamo aí de paquera, mas há sim, sem dúvida, o PSD, como eu sempre venho falando, tem o objetivo e o compromisso que eu tenho com o Heron Jordani, o presidente do partido, aumentar o número de vereadores na cidade e participar de uma majoritária de uma maneira aí, de uma majoritária vitoriosa. Seja na condição de candidato a vice, seja na condição de candidato a prefeito. E o PL, sem dúvida, é um bom caminho. Sabe-se de que existe muita água para lá embaixo da ponte ainda até decidir alguma coisa. Mas assim, é com o PP, a conversa é com o Novo, é com o MDB, com o PSDB. A gente conversa aí com todos para ver o melhor aí que a gente possa oferecer. A gente sabe que você tem um trânsito bastante estreito, até pela condição partidária, junto com o deputado federal Ricardo Guidi e também com o deputado Napoleão Bernardes. E esses deputados, agora o Guidi assumiu uma secretaria, mostra de que o PSD está se aproximando do governo do estado e isso pode influenciar também na nossa política regional aqui, né? Olha, eu preciso... o que eu ouço e vejo é mais pelas leituras. O deputado Napoleão deve estar vindo à região aí nos próximos dias, mas o que eu ouvi que foi uma decisão isolada do deputado federal Ricardo Guidi, que o PSD continua com a sua condição de independente na Assembleia Legislativa. Então, a gente consegue perceber de que uma aproximação seria saudável para o estado de Santa Catarina, o PSD ingressar aí no governo. Mas não posso garantir que isso esteja acontecendo, porque teve um ofício do presidente Heron Jordani dizendo que foi um ato individual do então deputado, agora secretário Ricardo Guidi. E fui também naquele momento lá na Casa da Agronômica, Evandro e ouvintes, para conhecer e reconhecer mais uma vez, já conheci ele, o deputado federal Darcy de Matos, que é quem assumiu o posto agora no local do deputado Ricardo. Então, já fiz ali um contato e espero, ainda esse ano, já fui a Brasília, mas talvez final do ano ou ano que vem, ir novamente a Brasília para conhecer a estrutura lá novamente e começar esse caminho que a gente fez com o deputado Ricardo Guidi, que foram mais de 2 milhões aqui para a cidade de Timbó. Vereador Flávio, você tem uma liderança como presidente do PSD aqui de Timbó e o seu nome sempre esteve nas rodas de conversas de bastidores como um dos possíveis candidatos futuramente a prefeito de Timbó, ou participando, talvez, como você também colocou, de uma majoritária. Como é que está a sua condição política hoje, as conversações de bastidores, principalmente junto ao governo do prefeito Jorge? A gente sabe que você apoiou sempre o governo Jorge, mas tem outros pretendentes dentro da base do governo. Eu sempre respeitei o prefeito Jorge, acho que ele faz um mandato muito bom, tanto que a avaliação dele, qualquer um que anda na rua sabe que deve passar os 85%. Tem as coisas a melhorar ainda, eu acho que Timbó está num caminho certo, mas
talvez possa melhorar alguma coisa. O prefeito Jorge nunca me prometeu nada, nunca conversamos a respeito. Sem dúvida, o PP vem aí no 4º ano, então vão ser 16 anos de mandato. Tem quase que a obrigação ou o direito de se candidatar a uma majoritária como prefeito, né? Dificilmente vai abrir mão para ser candidato a vice ou só compor. Então, construíram isso, trabalharam para isso. E existem outros nomes dentro do partido, existem nomes que já eram do partido, estavam em outros que possam estar voltando. Sempre respeitei, porque disse em outra entrevista, Evandro, de que eu acho quase um desrespeito com o prefeito Jorge, que é o prefeito até dezembro de 2024. Estão matando o rei aí, com o rei ainda trabalhando. Então, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, porque está funcionando assim. De igual forma, fico muito feliz que o meu nome venha sendo lembrado e com muita frequência. Tenho trabalhado como vereador e sou feliz sendo vereador e espero fazer isso aí até também, como falei do prefeito, até dezembro de 2024 eu serei vereador. Não posso dizer, nem me fazer de retardado aqui, de que não escuto que meu nome é cotado para isso e me envaidece, e sempre falo que a vaidade é uma má conselheira. Então, tento deixar o pé no chão, trabalhar. Quando eu falo que eu converso com todo mundo, é na condição de presidente do PSD, não de pré-candidato. Até tenho pensado e estou procurando já alguma maneira, uma liderança aí para eu deixar esse espaço de presidente do partido para outra pessoa, para eu poder me dedicar aí caso venha a ser candidato, ou a vereador, ou a candidato a vice-prefeito ou a prefeito, poder me dedicar melhor. Então, a gente sempre reclama que o poder numa mão só é ruim. Então, ser presidente, ser candidato, isso não funciona. Espero em breve poder me dedicar única e exclusivamente à vereança, até a pré-campanha, aí sim, poder me dedicar ao cargo que a gente achar melhor em conjunto. Sobre essas reuniões feitas na condição de presidente, de pré-candidato. Então, pode ser que o PSD tenha nome para... Por exemplo, a cidade busca um homem mais experiente, um empresário mais... A gente vai achar esse nome. Quer uma mulher mais jovem, a gente vai buscar. Então, tem que ser feita uma pesquisa qualitativa, quantitativa, para ver o que o timboense quer, para a gente poder oferecer enquanto partido. E se acharem aí que o nome também está viável, não tem razão para não aceitar também, porque tenho trabalhado para isso e espero estar à altura dos prefeitos que Timbó teve, porque tem um histórico de bons prefeitos aí que bota a régua lá em cima, não é qualquer um que pode assumir essa cidade. Agora, evidentemente que o grupo que hoje administra o município de Timbó, como você colocou, há 16 anos, hoje capitaneado pelo prefeito Jorge, existe uma base de apoio, da qual você também faz parte. Mas existem também os partidos que não estão nessa base de apoio, como o PL, como o Partido Novo, como o próprio MDB, o Podemos, e sabemos de que, evidentemente, numa eleição não existe só um lado político, né? Normalmente são mais candidatos. Caso o PP decida por uma candidatura própria, que não seja a sua, existe possibilidade de conversação com esses outros partidos? Como é que está essa situação? Hoje todo mundo conversa com todo mundo, mas a leitura que eu faço, então, e ela é desprovida de qualquer conhecimento técnico, né? Mas o que eu sinto e que eu vejo, possivelmente o PP vai vir com um candidato, alguém do PL venha também, em questão por causa do governo e por causa daquilo que falamos, que tem a meta aí de 100, 150 prefeituras. O Novo deve ter um candidato para manter a chama acesa e talvez conseguir um vereador. Eu acho que seria saudável o Novo ter pelo menos um vereador na cidade de Timbó. O MDB vem com histórico também de bons prefeitos, então tem ainda um legado muito grande na cidade de Timbó, o MDB é forte. Então alguém da esquerda possivelmente venha também, porque o presidente Lula fez 5.000 votos aqui, salvo engano. O PSD quer estar junto nesse jogo. O vice-prefeito Tutti já externou, então posso falar, porque ele já falou publicamente, que ele quer ser candidato a prefeito pelo PSDB. Então, como o prefeito Jorge não vai à reeleição, isso abre para pelo menos aí 5, 6 candidaturas sem nenhuma surpresa. E toda eleição sempre tem uma surpresa, tem um outro nome. Eu acredito que a composição vai ser o melhor caminho. Assim, aglutinar é que vai ser difícil. Mas o PSD está aberto a conversar com todos eles, sem nenhuma restrição aí. Vereador Flávio, a gente sabe que hoje a política, ela realmente não é para amadores, né? A gente viu, a gente acompanhou a política nacional, todas as polêmicas que inclusive continuam. Como é que você está avaliando a situação da política, principalmente a nível federal? A gente aqui no estado teve uma eleição mais definida, com um número maior de votos aí para o governador Jorginho Melo, então não há assim
uma grande disputa a nível estadual, mas a nível federal a gente percebe que o Brasil está meio que dividido. É uma pena porque, passadas as eleições, a gente tem que, né, recolher ali o que passou e tentar fazer o melhor para o município, para o estado ou para a União. Foi uma eleição muito tóxica, foi muito ruim, a gente viu famílias brigando, já tenho repetido isso, totalmente desnecessário e isso é muito ruim. Não teremos um salvador da pátria nunca. Não vai ser o Lula, não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Flávio, não vai ser o Evandro, não vai ser ninguém. O conjunto da obra é que pode levar uma cidade, um país ou um estado para ir melhor. Então essa divisão só ajuda àqueles que querem, que usam, né? Que nem, eu defendo as minorias. Aí ele é eleito por essas minorias, mas não muda nada a vida das minorias também. Então, eu não gosto disso, Evandro. Eu acho ruim. Eu tenho até uma dica de livro aqui, assim, o que tem acontecido no Brasil tem me assustado. A gente hoje viu a prisão aí do Silvio Ney Vasquez ali. Se fez errado, tem que ser preso, qualquer um. Mas é tudo para um lado só, né? Então, essa história de que o amor venceu, mas a democracia não fala em censura. Mas não é censura, é porque não podia ter falado. Mas a gente vê o Janones, às vezes, falar algumas coisas ali que também não são verdadeiras e eu não vejo punição para aquilo lá. O livro que eu estava falando. E até porque em um momento foram presos, né, o pessoal do PT, e agora todo mundo foi solto e então do outro lado é preso. Então fica uma situação meio... a lei vale só quando está no poder alguém? Isso, fica ruim. Talvez era errado ter prendido lá também, senão, né? Não estou dizendo que lá estava certo. A gente tem que ter uma lei igual para todo mundo. E o livro que eu ia dizer chama 1984, que é o mesmo autor do livro da Revolução dos Bichos. Ele fala tudo isso que está acontecendo, assim, me parece muito... É o Ministério do Amor, que só torturava, era o Ministério da Verdade, que ia mudando a história de acordo com aquilo que precisava. A gente vê o presidente Lula falar com muita tranquilidade de que foi um golpe com a presidente Dilma. E aquilo foi uma sessão presidida pelo STF. Salvo engano, era o Lewandowski, o presidente, presidiu. Se teve alguma coisa equivocada lá, ou se foi um fato mais político do que técnico, mas o STF estava lá. E eu não vejo o STF chamando presidente, o senhor não pode falar isso, que isso é uma agressão institucional. Agora eu queria ver se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa. E um exemplo que não tem muito a ver, mas peço até desculpas aos internautas. A Xuxa fez um filme com um jovem lá de 14 anos. Aí agora saiu no documentário que, mas era indicação livre, não teve problema nenhum. Eu queria ver se fosse a Michelle Bolsonaro num ato parecido com aquilo. Ia ter essa tranquilidade toda. São tratamentos diferentes. São tratamentos diferentes se a pessoa é da esquerda ou da direita, se é amigo de A, amigo de B. Isso não serve. E nesse livro, 1984, fala isso. E na Revolução dos Bichos, igual. Quem está no poder manda e desmanda e faz e acontece. Isso não é saudável. Assim, não... Estou ficando preocupado, Ivana. Sinceramente, muito preocupado. Agora, vereador Flávio, a gente percebe que eleitoralmente a eleição municipal ela está um pouco desconexa da questão federal, né? A gente viu isso na própria eleição de 2020, né? Onde o candidato que era do partido do presidente acabou não tendo aquele respaldo que se imaginava teria. Por outro lado, o prefeito que estava no poder, que estava uma boa pegada aí na questão de popularidade, foi eleito com mais de 60% dos votos. Então, quer dizer, isso pode se repetir agora também em 2024, ou você acha que já muda o quadro? Eu acho que as grandes forças da eleição de 2024 vai ser o prefeito Jorge e o governador Jorginho Melo, sem a menor dúvida. Quem tiver o apoio desses dois, ou se daqui a pouco, que é a conversa de agora, né? Estamos no início de agosto aqui, é de que talvez estejam junto com alguns nomes aí. Aí realmente são forças, mas tem que combinar com o eleitor, né? E já registro aqui que eu não estou no radar nem de um nem de outro, mas continuo trabalhando para fazer o meu papel. As grandes forças eu acho que serão essas, sem dúvida influencia. Como tu bem disse, lá em 2020 não influenciou tanto, aí se imaginava que em 2022 também não influenciaria, a gente viu na Câmara de Deputados aí que influenciou, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, quem era o PL fez um caminhão aí de eleitos, o PT fez outro, ressurgiu aqui em Timbó, porque tinha dado uma apagada, com todo o respeito ao partido, mas em 2020 nem candidato a vereador teve, salvo engano. Agora em 2024 é quase improvável que não tenha, assim, talvez candidato a prefeito, candidato a vereador.
Então, mas ainda acho que as grandes forças, o prefeito Jorge, se pudesse ir para uma reeleição, acredito que ganharia de novo com folga. Então, a grande força em Timbó é o prefeito. E falando em relação à Câmara de Vereadores, como é que está a sua atuação parlamentar? Eu sei que tem alguns projetos, a gente até não vai detalhar, mas existem projetos que estão tramitando aí no Legislativo, que inclusive terão influência na arrecadação de impostos e na despesa pública futura do município de Timbó. Eu queria que o senhor comentasse como é que está a atuação parlamentar e também os projetos que estão tramitando na Câmara de interesse da comunidade. A Câmara está no melhor momento que podia estar de harmonia, Evandro. Sempre tem um conflito ou outro, às vezes uma divergência de opinião, mas isso é salutar numa democracia, mas sem brincadeira, até talvez pela indefinição de 2024, é o melhor momento de descontração e de trabalho dos vereadores. Os 9 estão focados em trabalhar, em mostrar trabalho, para poder também depois, quem sabe, colher os frutos lá na eleição do ano que vem. De projetos, não querendo polemizar, mas na tua introdução, a gente vê que assim, o Timboprev, né, assim, essa reforma é um assunto que não dá para deixar de falar. Ele está agora na comissão de orçamentos, chegando ao final de passar pelas comissões, e deve ser votado ainda aqui nesse semestre para resolver isso de uma vez por todas, para também dar essa resposta aí tanto à comunidade quanto aos servidores, esse projeto que veio do Executivo, né? Então a gente como vereador pode analisar e tentar fazer o melhor, mas uma reforma era necessária, e aí sempre que se fala em reforma vai desagradar A ou B, mas não adianta ficar cozinhando isso e sem se posicionar. Então, acredito que isso deva resolver. Vereador, eu ouvi falar agora que já estão pensando numa nova reforma da Previdência Privada, né? Federal, do INSS. Já tem uma nova pressão para que haja uma nova reforma. Quer dizer, a Previdência constantemente vai se adequando à expectativa de vida, enfim. Né? Eu cresci com o meu pai falando que ele não conseguiria se aposentar, que o INSS ia falir antes que ele, né? E tadinho, ele veio a óbito, faleceu, mas chegou a se aposentar, então ele usufruiu aí do INSS um período. Mas sempre que tem, que nem é uma questão assim complicada, porque mexe com o dinheiro de todo mundo, né? Então mexe com o dinheiro de todos, mexe com servidores que merecem o respeito. Eu entendo quando o servidor fala de que não se pode mudar a regra do jogo com o jogo andando, só que foi assim no governo federal também, quando decidiram fazer 65 e 62 anos, quem tinha 64 anos, 11 meses e 28 dias, se mudasse ia perder o direito também, porque em direito no previdenciário, a gente aprende que existe a expectativa do direito. O direito é aquele dia que tu faz o aniversário, que é a lei. Então, é um assunto delicado. Como eu disse para ti, fora do ar aí, eu tenho apanhado os servidores, escuto algumas mensagens até deselegantes e homenageando a minha mãe, que desnecessariamente, porque saiu um boato de que era eu que estava fazendo a reforma. Eu posso falar para vocês, vereador não tem condição de fazer uma reforma dessa. Até aproveito o espaço para dizer isso aqui. Então essa reforma veio do governo federal. Quem propôs aqui em Timbó foi a prefeitura, né, foi o executivo, porque realmente o cálculo atuarial ali é de que há um déficit de 200 milhões, então é um valor muito grande. E agora existe uma pressão por lado dos pagadores de impostos que querem que seja igual a todo mundo, mas o servidor às vezes tem a estabilidade, mas daí tem um pouco de benefício na aposentadoria. É um assunto delicado demais. Então, para dar uma resposta objetiva, ele está terminando de passar pelas comissões e deve ir à votação aí, muito possivelmente em agosto, setembro. Esse semestre ainda deve ser aprovado a reforma lá. O sindicato está bem atuante, os inativos também. Então, o prefeito Jorge cedeu já uma parte, parece que era 70 milhões, agora está em 59, a redução, né? Então, esse valor aí foi alguma coisa que foi cedida. Então, acredito que agora está chegando nos finalmente. Fora isso, vereador, tem algum projeto mais polêmico? Não, geralmente, os projetos ali, né, particular meu, geralmente eles falam sobre, né, as 3 pautas minhas, participação, inovação e inclusão. E aí os projetos que vêm do Executivo que a gente tenta dar o trâmite melhor. Assim, passamos agora, ontem foi a votação daquele repasse do IPTU para o ASE, que é importante. A Câmara está sempre à disposição para atender o Executivo e poder viabilizar a comunidade da melhor maneira possível.
tirando, acho que o Timboprev não tem nenhum assunto de repercussão que possa, tirando os normais, né, de lei disso, lei daquilo, dotação orçamentária para cá ou para lá, mas nada que mereça tanto destaque. Só para concluir, eu sei que você tem ido a Brasília, também foi a Florianópolis várias vezes, e sempre tem conseguido aí recursos para a nossa região, junto a esses deputados estaduais e federais. Se você pudesse falar um pouquinho do que foi feito aí, o que conseguiu, porque eu sei que teve vários benefícios aí no ano passado e esse ano. Eu tive a sorte, o compromisso, sempre que a gente trabalha, a gente tem sorte, né? Então, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas eu sempre achei as portas muito abertas. Timbó é uma cidade muito querida e eu nunca passei com o pires na mão. E eu vou lá e explico, olha, Timbó é uma cidade ordeira, trabalhadora, paga muito imposto, eu acho que a gente merece esse retorno. E agora eu não tenho em mãos aqui, me pegou de surpresa, mas são mais de 2,2 milhões em valor recebido aqui para tanto federal como estadual. O deputado Napoleão acabou de entrar, então agora tem um compromisso aí, entre aspas, né? Mas temos um combinado de que ele vai trazer algum retorno sim. Eu tenho o meu compromisso com a Escola Nestor Margarida, que é uma quadra poliesportiva, que havia sido prometida antes lá no governo Moisés e acabou não acontecendo. Então esse é um débito meu com o bairro Araponguinhas, que quero cumprir o quanto antes. Recente agora veio 300 mil do deputado Ricardo Guidi, que foi 250 mil para uma sala maker na escola Tiroleses, que também fazia parte daquele combinado com Moisés. Então esse o Ricardo Guidi já nos presenteou aqui a cidade de Timbó. 50 mil desses de valor vai para o T-Rex. A gente conseguiu uma rede escavadeira para agricultura, foi 500 mil para arrumar ali, para tentar revitalizar a Rua Amazonas, que é uma veia importante do município, ali do bairro, do meu bairro, do bairro dos estados. Então o prefeito Jorge ainda está juntando mais alguns valores para poder revitalizar aquilo lá. Tem 400 mil ali para o trevo da Rua Blumenau, para tirar esse último farol da cidade de Timbó. Foi 250 mil para a Rua Silésia, para aquele início, para a cancha, para o começo do trabalho ali. Conseguimos com o deputado do PSD mais 250 mil para poder auxiliar ali e começar os trabalhos nessa rua tão importante, tão querida, que agora o governador Jorginho falou que vai terminar. Então eu acho que a gente tem que fazer isso, as coisas acontecem em Florianópolis, em Brasília. Como vereador, acho que é o meu papel representar Timbó. Faço isso com muito gosto, sempre pagando do meu bolso, usando o meu carro. Eu acho que é assim que a gente faz as coisas. Tento ir a Florianópolis uma vez, duas por mês, pelo menos, e a Brasília uma por ano. Agora, com essa troca aí de deputado Guidi pelo deputado Arcide Matos, vou tentar ir esse ano ainda mais uma vez para me apresentar oficialmente. Eu sei que o WhatsApp funciona, eu sei que ligação funciona, mas ainda nada muda o tete a tete aqui, o olhar no olho, apertar a mão e fazer esse contato aí pessoalmente. Então quero ver se eu vou mais uma vez a Brasília esse ano ainda, e Florianópolis eu vou com frequência porque eu acho que é o meu dever como vereador. Para concluir, eu queria que você deixe a palavra livre, se quiser dirigir alguma mensagem, alguma coisa que gostaria de abordar, de colocar para os nossos telespectadores. Olha, só queria agradecer, mais uma vez agradecer o povo timboense que me deu a oportunidade de ser vereador. Me encontrei na política, né, até 2020, nunca nem imaginava fazer parte disso. Gosto de ser vereador, queria agradecer aos meus pares vereadores, aos 9, entre erros e acertos, entre brigas e reconciliações. Acredito que estamos fazendo um bom trabalho. Agradecer ao prefeito Jorge pelas portas abertas, pelas portas fechadas também, porque às vezes uma derrota ensina mais do que uma vitória. Então tenho aprendido a navegar nesse universo político aqui e dizer que espero poder sempre atender a todos. Certamente em algum momento a gente vai decepcionar alguns, faz parte também, mas eu tenho que estar de cabeça erguida e fazer o que a minha consciência manda e o que a minha consciência deite no travesseiro com a consciência tranquila. E no final, beijar minhas filhas, beijar minha esposa e poder olhar para frente. Então, Evrando, muito obrigado pela oportunidade, te agradeço demais. A imprensa é imprescindível numa democracia e tu faz esse papel com maestria há muito tempo, inclusive. Então, te agradeço a todos os internautas aqui e obrigado e vamos fazer um bom dia. Obrigado ao vereador Flávio Germano Bussi, ele que é presidente do PSD de Timbó e também é um dos nomes que está cotado para disputar a prefeitura de Timbó lá no ano de 2024, no ano que vem. Não esqueçam, amigos,
curta e compartilhe as nossas mensagens aqui no JMV TV, porque o seu apoio é muito importante para dinamizar o nosso canal e também divulgar a nossa comunidade. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.